Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Pesquisar. E no programa de hoje teremos no bloco Passeio por Lisboa, a Praça do Marquês de Pombal e nos blocos Entrevista e Dica Pesquisar, a psicóloga e psicanalista Marina Bialer. Vem que tem! E estamos aqui na Praça do Marquês de Pombal, ou Rotunda do Marquês de Pombal, que também é conhecida com esse nome. É uma das praças mais importantes da cidade de Lisboa e com grande movimentação. Ela localiza-se entre a Avenida da Liberdade, aqui logo à minha frente, e atrás nós temos o Parque Eduardo VII, ambos locais que também já foram apresentados no programa Pesquisar. No seu centro temos o monumento ao Marquês de Pombal, ou Sebastião José de Carvalho e Melo. O Marquês de Pombal foi um estadista que conduziu Portugal para a Era do Iluminismo, tendo governado entre os anos de 1750 e 1777. A sua imagem está no alto do monumento, onde tem a mão pousada em um leão, símbolo de poder, com os olhos direcionados para a Baixa de Lisboa, o centro da cidade que o Marquês de Pombal reconstruiu depois do terremoto de 1755. O monumento foi inaugurado em 1934, criado pelos arquitetos Adães Bernardes e Antônio do Couto e o escultor Francisco dos Santos. Possui 40 metros de altura e a estátua foi feita em bronze. Ao redor do Marquês, temos 4 medalhões onde estão os colaboradores de Pombal e abaixo há figuras alegóricas simbolizando Lisboa edificada. A calçada está decorada com as armas de Lisboa. Neste local ocorreu a proclamação da República de Portugal em 1910. A Marina Bialer é uma psicóloga e psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela USP e em Psicanálise pela Université de Paris, Denis Diderot, Paris 7. É pós-doutora pelo LEPS, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Realiza atualmente um outro pós-doutorado, agora pelo Departamento de Psicologia Experimental, que é o PSE, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. E é autora de diversos livros na área em que atua. E a pesquisa que a psicanalista e psicóloga Marina Bialer vai apresentar hoje aqui pra gente intitula-se A Análise de Autobiografias como Método de Pesquisa em Psicologia no Campo do Autismo. Bom, pessoal, estamos aqui de volta com o bloco Entrevista e agora sim com a nossa entrevistada Marina Bialer, que vai falar hoje sobre autobiografias do autismo. É isso mesmo? Bom, eu quero te dar as boas-vindas, Marina, psicóloga e psicanalista, né? Quero dar as boas-vindas em nome do programa Pesquisar e vai ser um prazer receber a sua pesquisa aqui, vai contribuir bastante com o nosso público. Bom, Marina, então eu gostaria que você falasse aqui um pouco para a gente como é que surgiu a ideia de fazer essa pesquisa, esse tema. Eu já conheço um pouquinho, achei bem interessante, é uma contribuição boa aqui para o nosso público. Bom, primeiro, Marisa, queria agradecer o convite, tenho acompanhado pela internet, né, o seu projeto de vídeos e estou muito contente de estar participando. Essa pesquisa faz parte, né, de uma continuidade de um tema que eu tenho me dedicado desde o mestrado, doutorado, né, que é a temática do autismo, né? Agora, especificamente nesse momento, a pesquisa que eu faço de um pós-doutoramento, né, tendo como material de pesquisas autobiografias no autismo, envolve uma metodologia, né, de pesquisa que foi sendo desenvolvida por um psicanalista que chama Jean-Claude Malval, que é um francês,
e que tem utilizado um material que era até então ignorado por grande parte das pesquisas em psicologia. Né? O autismo ele é um quadro, né, de psicopatologia que foi sendo caracterizado, descrito um pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Atualmente a gente chama um espectro, então você vai ter desde, né, o Leo Kanner e o Asperger, né, que um pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial começaram a descrever o quadro de crianças autistas, né? Ao mesmo tempo, nessa época foram surgindo as primeiras autobiografias de pessoas, pais de autistas e depois autistas, alguns inclusive que não falam, mas que escrevem, que foram publicando autobiografias. Mas esse material nunca foi estudado com afinco, com metodologia, né? No Brasil ele está começando a ser analisado, né? Tem uma vertente de um grupo da Universidade do Rio de Janeiro, estadual, que tem feito uma pesquisa de representações sociais do autismo, né? Mas no campo da psicanálise, que é o que eu utilizo, é um material que até então não foi estudado. Então, eu me dedico a esse material, eu já analisei cerca de 100 livros autobiográficos e, nesse momento da pesquisa, eu estou focalizando nos autistas que escrevem que não podem falar, então são os autistas não falantes, que muitas vezes utilizam um computador onde eles digitam, eles teclam, né, um dedo, né, a cada tecla, aí, um processo bem laborioso. Um pouquinho, meio catando milho, assim, né? Tá, desculpa te interromper um pouquinho, só para a gente assim, fazer uma interação aqui com o público, que você falou bastante coisa aqui importante, né? Então, a sua pesquisa, como você falou, acaba sendo com os autistas que acabam não falando, mas que escrevem, no caso, né? Então, eu vou só já juntar o que você começou a falar, eu dei uma cortada, né, para você poder, você já deu uma introduzida na minha próxima pergunta, que eu queria saber do que se trata mesmo a pesquisa e quais são os objetivos dela, só para já fazer um link aqui. Pesquisa é uma análise das autobiografias do autismo, né, de autistas. A linha, metodologia que eu sigo é uma leitura psicanalítica, assim como Freud fez, né, uma leitura de Schreber, né, de casos aí de psicose, né, para pensar, né, a construção do campo. Eu vou fazendo esse esforço de leitura das autobiografias, né? O meu objetivo é elucidar o modo de funcionamento psíquico no autismo, considerando que o sujeito ele fala uma verdade de si quando ele escreve autobiografia. Então, esse é o objetivo. E em que fase da pesquisa que você se encontra no momento? Eu me dediquei, esses últimos 2 anos, inicialmente ia ser um autor por semestre, e acabou vindo outras, um autor chama o outro, né? Eu enfoquei uma autista falante australiana chamada Donna Williams, um semestre. Um semestre eu enfoquei uma autista falante chamada Temple Grandin, uma americana, norte-americana. Um semestre uma australiana não falante chamada Lucy Blackman. E um semestre que foi um pouco misturado, que eu me dediquei a alguns escritos de um autista não falante indiano chamado Tito Mukhopadhyay, acho que, sério que você tem falado certo sobrenome, e um outro que é uma autobiografia de pais de autista, que é referente a um livro chamado Life Animated, que foi um concorrente ao Oscar de melhor documentário agora desse ano que passou, e ganhou o Festival Sundance sobre a história do filho Ron Suskind, que escreveu sobre o filho dele, Owen. Então, esse é o material que eu fiz até agora, né? E aí tem outros que vão daí para frente. Queria saber, então, qual já é um pouco evidente, né, pelo que você está falando, mas explica melhor qual é a contribuição que você acha que a sua pesquisa traz individualmente ou socialmente. Eu tenho tido um forte embate atualmente entre pais de autistas, associações de pais de autistas com clínicos, com a vertente clínica, de tratamento institucional. Esse meu trabalho eu considero...
Sim, sim, de várias vertentes, de psicologia, alguns de psiquiatria institucional, né. Eu considero que esse trabalho histórico, né, que na verdade, eu tenho lido escritos de 80 anos praticamente, né, de autobiografias, eles permitem elucidar um pouco a origem desse desculpa, a origem desses entraves, desses embates que têm surgido e que eu tenho tecido a hipótese que uma dificuldade em escutar o sofrimento dos pais e dos autistas, né? Que houve uma dificuldade em acolher esse material que eles precisaram, esses pais e esses autistas, expressarem nas autobiografias. Então, talvez utópico, mas eu acredito que a análise desse material permita, de alguma forma, não somente eu, mas outros pesquisadores, né, utilizando esse material, permita uma aproximação de novo dessas famílias, uma escuta de um sofrimento que acabou não podendo ser escutado. Muito bem, é uma super contribuição. Bom, e até o momento gostaria que você falasse quais foram os resultados que você encontrou e se já tem alguma conclusão, alguma consideração, que o nosso público é curioso, né? Os resultados semestrais têm sido publicados em artigos científicos, né? E que, de um modo geral, tem priorizado essa vertente de uma caracterização de especificidades do funcionamento do autista como um modo diferente de aprender o mundo, de construir a realidade, de se relacionar com as outras pessoas. Então, de cada um dessas análises, eu diria que desabrochou uma leitura muito específica de como essa pessoa estruturou o próprio funcionamento e dinâmica psíquicos. Quer dizer que você não faz uma leitura preconceituosa no sentido de falar, então eles não funcionam de uma maneira normal. Você está vendo a especificidade de cada um, que é muito interessante, muito bacana mesmo. Você não colocar essa comparação. É isso que você está querendo dizer, né? Acho que é um certo respeito à alteridade, né? Acho que sim. Acho que é algo que surge dessas leituras, é cada vez um respeito maior por cada um desses escritores, um laço de afeto que se estabeleceu de respeito. Né? Muito bem mesmo e surpreendente, eu não imaginava que seria assim a leitura. Então, assim, para a gente finalizar esse bloco, eu vou pedir para você resumir em 3 palavras o que você acha que é pesquisar. Para mim, pesquisar, ter uma motivação, uma temática de interesse que te motiva a pesquisa. Transpiração, eu acho que talvez depois da motivação, transpiração é extremamente importante. E eu acho que depois de muita transpiração surge a inspiração, o insight, né? A transpiração envolve uma certa metodologia de pesquisa, seja ela que você estiver adotando, uma metodologia científica, mas uma metodologia, né? E aí eu acho que depois de muita, 90% transpiração, surge 10% de inspiração, insight. E voltando com o bloco Dica Pesquisar, eu vou perguntar para a psicóloga Marina Bialer qual seria a dica que você daria para quem quer ser um pesquisador ou um pesquisador na sua área específica. Marisa, eu acho que a dica que eu daria para qualquer pesquisador é realmente conhecer bem o campo, né? E conhecer muito bem a universidade de escolha, o departamento, de preferência, no mínimo, acho que 6 meses antes, procurar estar lá, conversar. Quando tiver a ideia de um orientador, conversar com pessoas que fizeram pesquisa com aquele orientador, né? Às vezes falar, não, tem que esperar, nunca levar isso como uma coisa muito negativa, porque uma má escolha nessa etapa preparatória vai ser muito custosa psiquicamente. Eu tenho visto isso acontecer com várias pessoas, né? Então, eu diria que a principal dica seria uma certa parcimônia, uma tranquilidade na etapa preparatória, né? Algumas universidades eu sei que incluem, né, um período probatório, aquelas que não incluem, eu acho muito importante essa etapa de procurar conhecer bem a universidade que você tem interesse em pesquisar. Eu quero agradecer a sua presença aqui e a contribuição da sua pesquisa.
Mas antes de encerrar mesmo, eu gostaria que você deixasse o seu contato para o público, para quem assim quiser saber mais a respeito da sua pesquisa. Vou deixar o meu e-mail, mbialer@hotmail.com. Se alguém tiver interesse nas pesquisas, nos resultados espaciais, estão publicados, domínio público aí das revistas, é só procurar Marina Bialer. Tenho publicado esse material. Tem 2 livros que eu trouxe aqui para mostrar que são frutos aí desse processo de pesquisa. Vou segurar aqui para você poder mostrar os livros. Agradeço, fazem parte aí os grupos de debate, Departamento de Psicologia Experimental, onde eu tenho feito a pesquisa, coordenada pelo professor Nelson Coelho Júnior, e meu grupo do SEDS de psicanálise, que eu também agradeço. Então tem esse livro aqui, que é o Literatura de Autistas, e das narrativas de sofrimento ao autismo no espectro do autismo. Estão disponíveis para quem tiver interesse. Muito bem, obrigada pela presença.